Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 20. O Espírito Santo trabalha sobrenaturalmente. Para a meditação. Uma das melhores descrições do Espírito Santo no Antigo Testamento encontra-se nestas palavras: "E não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso." Zacarias 4 verso 6. Estas palavras foram dirigidas a Zorobabel, o governador de Judá. Foi-lhe dito como a reconstrução do templo seria realizada. Força provavelmente se refere a uma força coletiva, poder ou significa uma força individual. Em outras palavras, a reconstrução do templo seria realizada sobrenaturalmente, ou não algo que possa ser explicado em um nível natural. A reconstrução do templo seria uma tarefa sobrenatural. Porque, uma vez que o Espírito Santo está envolvido, significa que a pessoa passou do natural para o sobrenatural. Isso não significa que não participamos. Nós participamos. Mas tudo o que precisamos fazer é obedecer ao Senhor. Então o Espírito Santo entra e faz o resto. Por exemplo, Deus esperou que Moisés levantasse seu cajado quando os filhos de Israel encontraram o Mar Vermelho enquanto o exército do faraó os perseguia. Era tudo o que ele precisava fazer. Deus lhe prometeu: "Fiquem parados, e o Senhor lutará por vocês. Levanta o teu cajado, estende o braço sobre o mar e divide as águas, para que os israelitas possam atravessar em seco." Ou Êxodo 14 verso 14 ao 16. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez o mar recuar com um forte vento oriental, transformando-o em terra seca. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com uma muralha de água à sua direita e à sua esquerda. Tudo o que Moisés fez foi levantar o seu cajado e a sua mão. Esse foi o lado natural. O Espírito Santo fez a parte sobrenatural. Em uma batalha entre Israel e os amalequitas, por mais estranho que pareça, enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, a batalha se voltava a favor dos israelitas, mas quando ele os abaixou, favoreceu os amalequitas. Quando Moisés se cansou, Arão e Hur seguraram seus braços um à esquerda e outro à direita, para que Moisés os segurasse firmemente até o pôr do sol, e os amalequitas foram derrotados. Êxodo 17 verso 11 ao 13. Deus interveio sobrenaturalmente. Mas isso estava ligado ao fato de Moisés ter levantado as mãos. Esse padrão continuou depois que Israel entrou na terra de Canaã. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas estranhas que não fazem sentido para nós. Deus disse a Josué para fazer os filhos de Israel marcharem ao redor da cidade de Jericó todos os dias durante 6 dias. Então, no 7º dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as trombetas. Então, o povo deveria dar um grande grito, o que resultou no colapso dos muros de Jericó. Eles fizeram isso como ordenado. Provavelmente se sentiram tolos, andando ao redor da cidade, silenciosamente, desarmados. Mas no 7º dia, depois de circundar a cidade 7 vezes, o povo deu um grande grito, e os muros ruíram. Josué 6 verso 1 ao 20. Eles fizeram a parte fácil, ou Deus fez o resto.
Deus mais tarde disse a Josué: aponta a lança que carregas para Ai, porque entregarei a cidade nas tuas mãos, ó Josué 8 verso 18. O resultado foi uma vitória total para Israel. O Espírito Santo fez isso. Mas Josué teve que segurar a lança e apontá-la para a batalha. Séculos depois, o rei Josafá estava sendo desafiado pelos amonitas. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, que disse: e não tenham medo nem se assustem quando virem este grande exército, pois a batalha não é sua, mas minha, ó 2 Crônicas 20 verso 15. Os israelitas não fizeram nada além de cantar ao Senhor. Assim que começaram a cantar este cântico de louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os amonitas, os moabitas e os do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e os derrotou. A vitória foi completamente sobrenatural, mas, ainda assim, inseparavelmente ligada ao canto que eles fizeram ao Senhor. Isso é exatamente o que a palavra do profeta Zorobabel significava. O povo ainda precisava adquirir os materiais para o templo. Precisavam reconstruir os alicerces. Precisavam assentar as pedras. Mas tudo aconteceu com facilidade. Esta é a essência da unção do Espírito Santo, ela permite que o dom opere com facilidade. O Senhor disse: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, ó Provérbios 3 verso 6. Este versículo é precedido por uma verdade crucial que devemos lembrar todos os dias de nossas vidas: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nosso entendimento pode sugerir que os caminhos de Deus não fazem sentido. E ele responde: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus, e os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, mais altos do que os céus acima da terra. Isaías 55 verso 8 ao 9. Fazemos a nossa parte, por força e poder operando no nível natural. Deus faz a sua parte, por meio do Espírito Santo, realizando o sobrenatural. Como somos tolos quando discutimos com os seus caminhos. Para estudo e devoção adicionais. Êxodo 14 verso 13 ao 31. 2 Crônicas 20 verso 5 ao 23. João 6 verso 63. 2 Coríntios 9 verso 6 ao 11. Oração. Gentil Espírito Santo, obrigado por ser exatamente como você é. Por favor, perdoe-me por duvidar da sua santa palavra e do seu poder infinito. Em sua misericórdia, conceda-me a graça de ajudar, não confiando em meu próprio entendimento, mas inteiramente em você. Em nome de Jesus. Amém.